arrependimento, comendo apenas mel e gafanhoto. Depois que eu cresci, Jesus veio batizar-me. Depois, no Rio Jordão, eu batizava todos os que se arrependiam. Por pregar a verdade, eu fui preso. E quando o governador estava em uma festa, dançando, bêbado, sua enteada estava dançando para ele. E ele gostou tanto que disse que se a sua enteada quisesse até metade do teu reino, ele a daria. Mas a mãe dela não gostava do que eu falava, porque eu falava que eles estavam em pecado. Então, decidiu pedir a minha cabeça em uma bandeja de prata. E nesta época de festa, poucas pessoas se lembram do que eu sofri por amor ao meu Salvador, o único que pode libertar e salvar os pecadores. Eu era um pescador na Galileia. Meu irmão André andava com João Batista. João Batista pregava o arrependimento e dizia que depois viria o Salvador da humanidade. Quando Jesus começou a pregar aqui na terra, João mandou que meu irmão André andasse com Jesus, porque João deveria diminuir e Jesus crescer. Então, quando meu irmão André encontrou Jesus, ele me convidou e eu aceitei o convite. Comecei a andar com Jesus. Fui um dos discípulos dele. Fui um dos 12 apóstolos. E apesar de ter negado Jesus 3 vezes, ele me amou tanto que ele me mandou cuidar de todos os outros discípulos. Eu obedeci e não fiz só isso. Além de cuidar dos outros discípulos, eu fiz outras coisas. Eu evangelizava. Agora eu vou para a minha casa, mas observem bem o que aconteceu dessa vez. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio conta para os seus soldados e servos tudo o que o anjo disse e os manda a Jope para procurar Pedro. Como eu queria o almoço agora? E desceu um pano do céu com várias comidas que eram proibidas aos judeus. Pedro, levanta, mata e come. Não, Senhor. Jamais comi comida comum e imunda. Não se preocupe, Pedro. Deus já purificou. Pedro, levanta, mata e come. Não, Senhor. Jamais comi comida comum e imunda. Não se preocupe, Pedro. Deus já purificou. Pedro, levanta, mata e come. Não, Senhor. Jamais comi comida comum e imunda. Não se preocupe, Pedro. Deus já purificou. E aconteceu isso por 3 vezes e tornou a recolher-se ao céu.
Eu tô. É que fica o dedo apertando. Quem deseja falar com ele? A senhora não tá gravando? Não, não tô não. Não é pra ficar apertado. Se a senhora... Sou eu a quem procurais? Qual a causa que estás Aperta e aqui? solta. E quer dizer que eu não gravei nada? Tá gravando. E você Maria, se falando? você fosse à tua casa e pregasse as duas palavras. Preguei, amanhã iremos à casa do povo. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e Cornélio os esperava, sabendo que algo maravilhoso aconteceria, e convidou vários parentes e amigos para conhecerem Pedro. Tem que fechar. Pedro, és tu? Não se ajoelhe diante de mim. Nós devemos prestar adoração só a Deus. Sim, Pedro. Então venha, entre na minha casa. Aqui estão meus parentes. Pedro começa a evangelizar todos que estavam na casa. Foi esse o propósito de chamar Pedro, para que o nome de Jesus fosse glorificado, pois ele sabia que nossa adoração deve ser dada somente a Deus, e que Jesus é o único caminho, e tinha o desejo de anunciar a todos daquele lugar. Mas eu não queria ficar no meio. Acabou, né?